Shalom, povo de Deus, eu sou a Aline, sou diretora de comunicação e mídias do Ministério Yahvé Shalom. Com muita honra, né, nós estamos abrindo um novo tempo dentro da organização Yahvé Shalom, que já existe ali há 19 anos, né, ministrando cura, libertação intrapessoal, através dos cultos e cursos, né, seminários, escolas, enfim, tá? Agora, inaugura, né, já tem um mês, né, que foi inaugurado ali o Ministério de Adoração Oficial. Hoje nós estamos aqui com a apóstola Lígia, né, que é a escritora, fundadora, né, do Instituto e do Ministério, juntamente com o nosso pastor Ezequiel, né, que é o nosso libertador ali da casa também, né, a gente vai estar conhecendo melhor ali a história deles, melhor a história do Instituto durante toda essa trajetória, né, 19 anos, né? Sim, há 19 anos nós estamos aí com essa obra do Instituto Yahvé Shalom. Começamos com essa obra dentro de um lar. Então, praticamente aí já tem 32 anos que nós caminhamos, que eu caminho com ajudando as pessoas. Isso começou dentro de um lar da minha casa e o propósito era ajudar pessoas a até mesmo se encontrar, ter assim algo que pudesse ajudá-las na cura interior. E abri a casa e com certeza, né, os anos foram se passando, sempre escutando os profetas de Deus, o Espírito Santo de Deus falando, e que existia, né, uma chave ministerial e que essa chave ministerial era para ajudar as pessoas que estavam realmente em necessidade de cura, de libertação. Então, em 2005, abrimos o Instituto Yahvé Shalom. O pastor Ezequiel, que está aqui comigo, ele já caminha junto nessa obra, já tem 19 anos, o Instituto tem 19 anos, e nós, ao longo do tempo, a gente tinha sempre o propósito e mantivemos o propósito de ajudar pessoas. E o nosso lema era missão de amor aos povos. A gente atendeu, vamos dizer assim, atende ainda, né, muita agenda, e a gente perdeu o número de pessoas que a gente pôde ajudar realmente em atendimento, em fazer um seminário, fazer cursos, até que surgiu a Escola Rugido do Leão, né, que antes era a Escola de Libertadores Shalom, e agora há 2 anos a gente transicionou essa escola para a Escola Rugido do Leão. Então, como começou o Instituto? Começou dentro de uma casa, algo bem simples, e ali a gente, ouvindo o Espírito de Deus falar, alugamos um outro espaço, saímos de casa, alugamos esse espaço e estamos aí, fazendo a vontade de Deus, pura e genuinamente ao comando de Yahvé. Legal, legal. Pastor Ezequiel, se apresenta um pouco, né? Quem é esse libertador? Como que você, né, chegou até esse ministério também, de libertação? Oi, tudo bem? Meu nome é Ezequiel Souza Ferreira, sou pastor do Ministério Yahvé Shalom, na área da libertação, né? E a gente tem um chamado desde novo convertido, né? Quando nós começamos ali, eu comecei na igreja com minha mãe, né, buscando ali a cura, né, a libertação da família, e nós começamos essa caminhada e minha mãe já desde o começo era como diaconisa, como obreira, né, se integrou no ministério na igreja quadrangular. E ela começou a fazer a obra e na diaconia orando pelas pessoas, recebeu unção, batismo com o Espírito Santo. Orava muito, né? Eu admirava ela, assim, orando pelas pessoas, assim, e com cura, libertação. E caminhamos juntos, né? Um tempo. E ela sempre atendendo as pessoas. E eu junto ali, olhando, observando, admirando. Até que um dia lá, nós morávamos num quintal grande e ela acabou alugando ali uma peça ali para as pessoas, né? E tinha ali uma família com um casal, mais 2 moças, né, adolescentes de 12, 14 anos, e nós estávamos ali um dia e uma das moças ali acabou ficando perturbada, endemoniada por espíritos malignos. Daí a minha mãe prontamente foi lá ajudar ela, eu lembro, ali foi início do Ministério de Libertação, minha mãe foi lá ajudar ela, só que daí veio uma vizinha, ela ficou constrangida, né, por isso, e acabou daí não orando, né, por causa daquela vizinha que não tinha muito conhecimento. E daí deram um banho de água fria na moça, daí a moça acalmou, ficou lá deitada na casa, né? Daí minha mãe voltou, não conseguiu fazer ali a oração, e eu ali, né? Era novo ainda, tinha uns 14, 15 anos, bem novo.
estava ali deitado, e Deus falava comigo, e me veio no coração de ver aquela moça, né, que ela precisava de ajuda. Eu falei, mas eu não vou lá, né, minha mãe tá lá, né, quem sou eu, né, minha mãe é diaconisa, ela que ora, eu não sou ninguém, eu não vou lá não. Daí eu fiquei ali, mas eu não conseguia dormir, né, aquele sentimento, aquela voz do Espírito Santo, vai lá, vai lá. Daí eu acabei, não, vou lá, não custa nada ir ver, né, fui lá, ver como é que estava a moça, ela estava deitada no colchão, tinha um amigo nosso lá, conversando, daí a irmã dela estava fazendo uns bolinhos, falei, vou ali tomar um cafezinho, né, e eu fiquei ali olhando, tranquilo, de repente, eu não sei por que o meu amigo foi perguntar o nome dela, até hoje eu não entendo, né, o porquê ele perguntar o nome da moça, né, daí quando ele perguntou, eu vi uma voz muito grossa, falando que era o diabo, né, algo terrível, e ela começou a se agitar, daí meu amigo falou, é com você agora, eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer, né, daí como eu era o único crente ali, né, naquela casa, eu fui lá atender ela, comecei a orar, manifestou um espírito maligno, eu não sabia muita coisa, eu comecei ali a orar, repreender, né, tudo aquilo que eu vi os pastores orando, eu fui ali falando, sai, vai embora, e fui lutando ali, né, contra aquele espírito naquela moça maligno. De repente eu recebi um cuspe assim no rosto, falei, meu Deus do céu, mas fiquei mais bravo, falei, não, agora esse espírito vai ter que sair, né, agora eu não arredo o pé, agora eu vou pra cima. E eu ali firme ali, né, e pedindo para me ajuda, né, não sei o que fazer, e de repente veio no meu coração, assim, uma revelação de Deus, só para assim, que o inimigo é que nem um cachorro sem dente, né, ele avança, mas se você bater o pé, ele foge. Daí me veio assim para falar para ela, ó, Viviane, né, rejeita isso aí, né, não aceita esse espírito aí, bate o pé contra ele. Deu 5 minutos, a moça ficou liberta, voltou, estava bem, e ali começou o meu ministério de libertação. Foi minha primeira libertação inesquecível até hoje. Eu lembro. Juntou tudo no ambiente só e teve que ir, né, pastor? E hoje estamos aqui, né? Sim. Há 19 anos com a apóstola Lígia, né? Que bacana, pastor, legal. Apóstola, pastora, enfim. No caso, né, nessa caminhada, 19 anos, imagino que você já viveu milhares de experiência, né, apóstola? Muitas. E assim, conte ali um pouco, né, dessas experiências, o que mais te marcou ali, digamos assim. Olha, foram muitas experiências, né, porque a gente não lidou, né, e a gente não lida com um povo só, né, como igreja. A gente caminhou com pessoas passando por nós, né? A gente ainda caminha, né, porque agora a gente transicionou como igreja também, mas a gente sempre atendeu pessoas e através de um culto. Então, sempre a gente teve um culto na segunda-feira, que era uma reunião, e o povo chegava e depois a gente falava, né? Tem aqui as agendas, quem quiser, quem precisa, né? E maravilha. E uma das experiências, assim, que para mim foi a mais, assim, de cura, né? De cura mesmo, foi quando uma mulher que era de igreja mesmo, ela era uma pregadora, ela era uma mulher que já tinha aí um nome bem famoso aí, né, como uma pregadora, e ela me conheceu, na verdade ela nos conheceu, acho que o pastor também lembra, mas ela precisava de muita ajuda. Ela veio, conversou, e assim, começamos a orar com essa pessoa, ajudar a entender a história dela, e de repente essa mulher ela se manifesta de uma forma assim muito abrupta ali, e aquilo meio que assustou um pouco, e aquela mulher ela se rastejava que nem uma cobra no chão assim. Meu Deus. E era uma pregadora, ela era uma mulher, como eu disse, né, já muito usada, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, mas como pode, né, uma pessoa pregando a palavra de Deus, sendo usada dessa forma e em uma necessidade de tanta ajuda. E eu conversando com ela, depois ela foi passando assim o relato dela, ela tinha uma história muito doída, uma história muito de dor. E eu comecei, então, a me lembrar de quando eu me converti, isso com 33 anos de conversão já, 32 anos, eu sempre falava para o Senhor, Senhor, se o Senhor for dar uma obra, porque a gente já escutava, né, o Espírito de Deus falar, for dar uma obra na minha mão, Senhor, eu quero entender a história da pessoa.
Eu queria, sempre foi no meu coração. Eu quero entender a história da pessoa. Esse negócio de fazer uma oração, de jogar um óleo, de estar ali, só mesmo um seminário, muitas vezes, né? Porque a gente sabe que existe muitos, mas eu quero escutar a história dessa pessoa. Então, aquela mulher me marcou muito, porque eu entendi que eu tinha que parar e dar atenção para aquela mulher. Sim. E ela, eu nem sabia também como fazer, mas eu comecei a mapear a história dela. Ela falava e eu escrevia algo e eu conseguia ajudar ela nos pontos que eram necessários, assim, da história que ela estava contando dela. Até que, resumindo, fiquei com essa mulher já uns 3 meses, atendendo ela toda semana, né? E ela passou ali por um processo bem, bem doído. E ela, graças a Deus, conseguiu soltar toda a mágoa que existia com a mãe dela. Ela conseguiu soltar toda a rejeição que existia dentro Sim. dela. E eu pude entender que, mapeando a história, né, de dor daquela mulher, a gente conseguiu ajudá-la e aquela mulher parou com aquelas manifestações. E ela também se perdeu, porque ela mesmo dizia como que pode, né? Eu pregando a palavra de Deus e manifestando demônio dessa forma, né? E é um questionamento muito grande isso, né? Para o povo, né, cristão. E ali a gente pôde ajudar, né, essa mulher. E depois uma outra história que me chamou muita atenção, e eu passei daí a estudar, a buscar entender de Deus, que também a ciência faz muita parte também desse movimento de fé. E passei também a estudar e fazer algumas faculdades até mesmo, né, na área mais de psicologia, especialização em psicologia, neuropsicologia. Foi também uma mulher que ela tinha muitos sonhos. E os sonhos que ela tinha eram assim, sonhos assim também de terror, mesmo terror. Ela era uma mulher perturbada de noite, assim, né, de madrugada. Ela não conseguia dormir. Ela sentia o corpo dela, assim, muito sendo puxado, pancadas na cabeça, e ela tinha uma dor muito grande no ventre dela, e ela tinha essa dor de madrugada. Durante o dia ela trabalhava, caminhava, e ela tinha essa dor de madrugada. E ela contou que aos 8 anos ela pagava psicólogos, pagava terapeutas e tal, e ela não conseguia, né, aí eu falei, isso aí é espiritual, né, se você está, né, fazendo tudo isso, é espiritual. E comecei a trabalhar mais a história dessa pessoa também. E ela conseguiu daí liberar algumas coisas que ela mesma disse, mas cada vez que que eu falava com ela, ela travava. Então aquilo era muito demoníaco, né? Sim. Então ela travava, ela não conseguia, mas aí com muita cautela, com muita paciência, ajudando ela, aí ela conseguia soltar. Até que essa mulher começou a contar alguns sonhos que ela tinha dela mesma. E ela se via com muitos trapos saindo de dentro dela, com muito sangue. E os sonhos eram sonhos muito assim, terríveis assim para ela, porque ela chorava quando ela contava, porque ela não entendia. Aí até que o Espírito Santo de Deus falou para mim, ela é uma mulher que abortou muitos filhos. Nossa. E ela não conta isso porque ela tem medo. Meu Deus. Aí eu falei para ela agora, né? E quando eu falei isso para ela, ela caiu gritando, chorando. Ela tentou sair da sala, correndo, gritando, porque na verdade realmente ela se escondia mesmo, porque ela não poderia relatar aquilo para ninguém, porque ela tinha muita vergonha, e ela era uma mulher que tinha abortado mesmo, ela tinha abortado 6 crianças. E veio o confronto, né, pastora? E veio o confronto, né? Ela não conseguia falar isso para psicóloga, ela não conseguia falar, mas ali, buscando as raízes da história dela, né? Ainda quando ela era menina, quando ainda era uma adolescente, né? Como era a vida dela na adolescência, ali o Senhor deu um caminho e chegamos nesse ponto. Então, para mim, as minhas experiências, assim, sempre foram pela história da pessoa. Sempre foram pela história da pessoa, tanto que nós trabalhamos muito com a história da pessoa, né? A gente tem um tempo que a gente para, que a gente escuta a pessoa, que a gente vai mapeando a pessoa, para que a gente possa pegar a história e entender ali o que acontece nas raízes dessa história, porque é muito fácil falar, né? Eu perdoei.
né? Ah, eu liberei perdão, mas se não foi tratado nas raízes, né? A palavra de Deus em Hebreus vai falar, na falta da diligência brota a raiz de amargura. Então, isso para mim sempre chamou minha atenção. Sempre os versículos assim, a falta de diligência. Então, eu fui buscar o que que é diligência, entender o que que é diligência. E aí fui buscando entender isso para poder. Então, assim, os casos sempre foram assim muito dentro da história de vida da pessoa. São as minhas experiências. E só para fechar essa pergunta, né, que eu Sim. acho bem interessante, foi quando o Senhor falou um dia para mim. Eu era uma mulher também que eu vivia muito em chás, pregando, igrejas, pregando, pregando, pregando. Tinha um trabalho de rádio, então, da mulher virtuosa, e a gente pregava muitos finais de semana, igrejas, assim, muitas igrejas a gente era chamada pelo rádio, né? Era uma equipe de mulheres, e ali a gente, era todo sábado, domingo de noite, a gente tinha uma pregação. E o Espírito de Deus falou para mim: agora eu vou te parar. Você não vai em aniversário, você não vai em nenhum tipo de comemoração, de festa por 3 anos. Você vai ouvir pessoas. E quando você cumprir esse propósito de 3 anos, eu vou tirar a tua vida social, vou tirar você de dentro das igrejas, você não vai mais pregar em lugar nenhum, fica só com trabalho de rádio, mas você vai ouvir pessoas. E através de você ouvir pessoas, o teu ministério vai ser trabalhado como uma árvore. E você vai entender a raiz geracional dessa pessoa. E foi aonde eu fiquei 3 anos. Eu não ia para aniversário, não ia para lugar nenhum. E as pessoas me perguntavam por quê, o que que aconteceu, me esperavam até mesmo, mas eu tinha um propósito com Deus e ali eu trabalhava, mesmo sábado, mesmo domingo, porque ia no aniversário, daqui a pouco tinha alguém procurando para conversar, né? Sim. Ia no almoço de família, tinha alguém procurando para conversar. Então, assim, foi ouvindo Deus falar 3 anos, e quando eu saí do propósito que Ele me colocou, não foi eu que busquei esse propósito, eu entendi que libertação e cura interior é simplesmente, como todo mundo diz, é um trauma na área psicológica. Sim. E não é só isso, não. Eu não trabalho, e daí nós transicionamos para o Instituto de Educação Intrapessoal, Raiz Genuína, porque a cura interior é isso mesmo, você trabalhar um trauma na psique. Mas o Senhor nos direcionou a trabalhar a raiz da árvore genealógica da vida da pessoa, com a história dela. Muito forte. Então, esses 3 anos para mim marcou muito a minha vida nessa caminhada toda, porque o Senhor me tirou, né, de tudo, para que eu ficasse só escutando histórias de dor. Tinha pessoas que falavam, né, mas como é que você chega em casa, né? Como que você chega em Sim. casa com tudo? Porque a gente atendia, né, pastor? Dia Era inteiro. das 9 horas da manhã até 10, 11 horas da noite, quase, né? E para mim foram 3 anos assim, dessa forma, né? Então, logicamente, a gente tinha nossa família, tinha os horários, né, que a gente estava ali com a família, tudo, cuidava direitinho, mas ouvia história de dor. E não foram só esses 3 anos, porque na verdade 19 anos, a gente escuta história de dor, né? Muita dor, e as pessoas muito perdidas dentro delas. Então, isso para mim marcou também, né? Esses casos assim, e tem muitos outros. E as minhas indagações, questionamentos com o Espírito de Deus eram: mas por que que a pessoa está dentro da igreja e ela sofre dessa forma? Por que que a pessoa vai para a igreja, ela tem o seu pastor, ela tem ali pessoas, mas por que que ela lá dentro dessa igreja onde ela está não manifesta demônio? Por que que aqui manifesta? Por quê? Então, os meus questionamentos com Deus eram muito incisivos, assim. Eu queria saber, eu queria entender, eu queria saber aonde, como, de que forma que pudesse ajudar aquela pessoa para que ela saísse daquela história de dor, ela pudesse, então, resignificar, né? Porque a palavra Sim. certa é resignificar. E resignificar não é tão fácil dessa forma se você não ajudar a pessoa. Então, tem muita coisa que a gente, nesses 19 anos, a gente aprendeu, a gente se desenvolveu, continuamos aprendendo, né, através da história de dor da vida de pessoas. E quão importante hoje, né, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, de pessoas que estão nos assistindo, que às vezes está nesse tempo ali de prisão,
não se conhece, né, quem somos nós, né, quem é a Aline hoje, né, e esse momento de se conhecer, buscar a cura interior, buscar a libertação, o quão é importante. E o Instituto, né, então durante esses 19 anos, ele vem trazendo isso, né, então no caso, a visão então, pastora, seria essa mais, então, a cura interior, a cura intrapessoal? Nós não trabalhamos mais com a cura interior. Nós não trabalhamos entendi. mais, né? Por mais ou menos aí, eu tenho 19 anos, tem aí mais ou menos uns 7 anos, 6 anos, que o Espírito de Deus começou pelas minhas especializações também, começou a falar comigo sobre as inteligências, né? E existe uma inteligência na Bíblia, quer dizer, são fatores de curiosidade, como eu falei, né? Eu sempre fiquei muito, sabe, Deus fala comigo, fala, como que é isso daqui? Existe em Efésios um texto que o apóstolo Paulo, né? Um texto que o apóstolo Paulo fala assim, ó. Assim eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor, insisto, não vivam mais como pagãos, com sua forma inútil de pensar. Então, quando a gente fala do povo que está dentro da igreja, a gente diz, não, mas esse aqui já se libertou, já se converteu, não vive mais com uma vida inútil, não vive mais com pensamento inútil, não vive mais, não é isso que a gente praticamente entende? Que um novo convertido ou uma pessoa que se converte Sim. E que tem o fruto do Espírito de Deus, ela vai frutificar. Então, quer dizer, ela vai mudar o pensamento dela, ela vai mudar a forma dela pensar. Então, por quê? Por que essa pessoa não consegue mudar a sua forma de pensar? Então, quer dizer, ela não é um cristão genuíno. Ela pode ter aceitado Jesus, como muitos aceitam Jesus, mas essa transformação genuína não aconteceu, porque ela continua com um pensamento inútil, uma forma inútil de se comportar. E eu fui indagando e questionando isso com Deus. Sim. Né? Então aqui ele continua, ó, com a sua forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas, ó, como se fosse o passado, né? Não fosse, ó, foi envolta Sim. em trevas. E foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. O que isso significa? O apóstolo Paulo fala de uma inteligência. E a gente tem múltiplas inteligências. Então eu fui buscando de Deus entender, mas que inteligência é essa que ficou envolta em trevas e que essa pessoa não foi iluminada nas suas inteligências e ela continua com a mente alienada, como lá no Jardim do Éden, quando a serpente instigou e colocou o seu veneno, e então alienou a mente da criação original de Deus, o homem e a mulher, e eles ficaram alienados, quer dizer, sem uma forma da verdade dentro deles, eles deixaram de obedecer a Deus. Alienação é você ficar sem você ter controle sobre você, né, sobre uma ordem, né? Você não obedece mais, você já não tem mais que obedecer. Alienado é você faz o que você quer, resumindo, né? Sim. Quem manda em você é você mesma, não tem mais isso, né, de você ouvir Deus. E olhando para essa palavra, então, eu comecei a buscar que inteligência é essa? Qual o tipo de inteligência? Se a gente tem várias inteligências, múltiplas inteligências, tem que ter uma. Tem que ter uma que ali é uma que a pessoa passa a ficar com o seu condutor da sua faculdade intelectual obstruída. Sim. Porque isso é uma realidade. Então, a pessoa não consegue se entregar completamente para ela poder viver essa transformação, essa libertação genuína que é você aceitar Jesus, ser batizado e você nascer da água do Espírito, né? Então eu fui buscar isso. E então o Senhor começou a trabalhar comigo e falar comigo. Logicamente que a gente passa pelo processo primeiro. Sim. Eu passei por esse processo primeiro. Inclusive nós, dentro do próprio ministério, a gente passou por muita cura e por muita libertação, até que eu comecei então a escrever
Já escrevia os cursos, mas comecei a escrever sobre as inteligências. Aí o Senhor, ele me deu a inteligência intrapessoal. Então, no Instituto, então, através desses cursos e seminários, você consegue transmitir, né, vocês, né, consegue transmitir esse conhecimento e a pessoa vai se desenvolvendo ali. Com certeza. De 7 anos para cá, eu comecei daí a trabalhar com a árvore, né? Porque eu tinha uma profecia já, essa profecia de 22 anos praticamente, bem antes de abrir o Instituto, né? E que eu estaria com o ministério e conhecendo a árvore e o cerne dessa árvore e as raízes que seria então esse desenvolvimento de cura, de libertação na vida das pessoas. Então, quando há 7 anos atrás eu comecei a entender sobre essa inteligência. Muitos falam inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência, né? Tem vários tipos de inteligência, mas o Espírito de Deus me deu a inteligência intrapessoal, que vai trazer você com o olhar para dentro de você, para que você então desobstrua esse bloco de concreto ali nessa intelectualidade e você passe a se autoconhecer. A religiosidade, ela bloqueia Sim. a pessoa de se conhecer, né? E eu fui buscando isso, a gente foi trabalhando isso com as pessoas, e o resultado é outro. Então, a gente não trabalha cura interior, a gente trabalha a cura intrapessoal, a cura e a libertação intrapessoal. Não é só um trauma na mente psicológica, é além do trauma, é como você ir para a cruz e parar na cruz, né? Jesus, ele não parou na cruz, Jesus foi além da cruz, ele foi rasgar o véu, depois que ele rasgou o véu, ele foi ao inferno, ele pegou a chave da vida, aí ele foi ao trono de Deus, do Pai, mostrou, ó, tá aqui, né, eu cumpri a tua ordem, eu obedeci, agora eu tô com a chave da vida, e agora? Ah, meu filho, então agora você vai voltar para a terra, para você poder ensinar esse povo agora a viver com o Espírito de Deus, porque você vai agora estar dentro deles. Então, assim, é o Espírito. Então, assim, as pessoas param muito na cruz. Ou então, para o exemplo, na cura interior. Curou um trauma. E daí a sua vida? Não é só um trauma que você tem. Traumas nós temos de vida intrauterina, já temos vários traumas. Mas os traumas que já vêm na nossa genética, dos nossos antepassados, da nossa origem, aonde é que eles estão dentro de nós? Se o meu pai e a minha mãe não conseguiram pegar a chave de uma libertação, pararam ali, não conseguiram, Sim. Deus ele vem nessa transgeração para fazer com que os filhos eles possam pegar essa espada e avançar, né? Para que os descendentes não sofram as mesmas coisas que eles sofreram. Então, se os nossos antepassados não conseguiram pegar essa luz que ilumina essas inteligências, eu falei um dia para Deus, falei assim, não, Senhor, comigo vai ser diferente e eu vou ajudar as pessoas também com essa diferença que é tão importante. Então, nós não trabalhamos com a cura interior, que já é antiga, né? Muito antiga. E a gente trabalha com a cura, na verdade, com a educação intrapessoal, né? Entendi, pastora, bem bacana esse trabalho. Pastor Ezequiel, ministrar essa libertação, né, essa luz da palavra de Deus, tá? É importante para as pessoas, certo? Mas como é esse processo de libertação pessoal? Né? As pessoas acham, né, que é só chegar lá, né, como a pastora tem acabado de falar ali, né, sobre a cura intrapessoal. Mas quando essa pessoa chega até você ali, né, que você é um pastor de libertação, como que esse processo acontece e que a pessoa consiga ter essa vitória, né? Não que seja somente um momento, mas que ela possa dar continuidade. Então, amada, na verdade a gente faz um mapeamento, como a pastora falou, né, da vida da pessoa, né? Porque a pessoa vem ali com a situação, mas isso vem lá de trás. Às vezes é um sintoma de algo que está há tempos ali. Sim. Então, com a nossa experiência, a nossa própria vida de libertação, de cura, né? A gente vai buscando do Espírito Santo, né? Eu mesmo fui ministrado, né? Aquilo que a gente faz é que a gente foi ministrado por Deus, né? Eu lembro quando eu era mais novo, assim, o meu pai ele era muito brabo, né? Ele era muito violento, tanto verbal como fisicamente. Ele surrava de verdade mesmo, batia forte. E isso foi gerando em nós um trauma, né? Uma rejeição, tudo. Então, e eu mesmo na igreja, né? Buscando tudo aquilo, ainda doía, né?
Eu lembro que um dia eu tava bem, ela nova, a gente tinha 15, 16 anos, né? Idade crítica, né? Sim. Difícil. Então eu tava ali no meu quartinho ali e veio tudo aquilo, né? Todo aquele sentimento de dor, aquelas lembranças, aqueles castigos, né? E ali eu chorando ali, veio uma revolta muito grande. Eu lembro que tinha uma faca ali, eu fiquei angustiado, veio um sentimento de acabar com aquela dor, com aquele trauma. Eu lembro que eu peguei aquela faca, coloquei no meu peito, assim, mas não tive coragem, assim, de, né, Sim. tirar minha vida. Daí eu comecei a chorar e falei, Deus, me ajuda, né, me cura, né, esse ódio, essa carência de pai que eu tenho, essa coisa, esse vazio, né, o Senhor tem poder. E eu ali orando e buscando, de repente, senti Jesus me abraçar, sabe? Senti aquele abraço, assim, forte, assim, no meu espírito. Eu me senti abraçado e daí Jesus falou assim, o amor que teu pai não te deu, eu te dou. Olha. Tudo aquilo que você não tinha, né, que você é vazio, que está faltando, eu te dou do meu amor, eu encho você com o meu amor, e esse amor você vai dar às pessoas. Aleluia. Esse amor você vai abraçar, como eu estou te abraçando, você também vai abraçar e vai curar as pessoas com a mesma cura. E ali eu me senti pleno, né? Aquele vazio, aquela falta de afetividade, acabou. Eu não sorria, eu era tão sério, irmãos. Tão sério que você podia contar a piada que fosse, eu não achava graça. Podia ser o maior palhaço, podia falar qualquer coisa engraçada, eu não ria. Não ria de nada, nada. Nada me fazia rir, nada me fazia sorrir. Eu não achava graça em nada. Não gostava de abraçar, eu era um bicho do mato, como disse. Mas a partir do momento que eu fui curado por Jesus, né? Aquele amor entrou em mim assim e mudou totalmente a minha vida. Entendeu? Hoje eu abraço, hoje eu sou pastor do abraço, né? Não consigo ficar sem abraçar ninguém, as pessoas até estranham, né? Porque né, não é acostumado a abraçar, né? Pelo que eu nunca vi, eu chego lá e dou um abraço assim, e Deus me usa assim, sabe? Então eu fui curado. E eu entendo essa história paternal, né? Porque às vezes nossos pais não têm culpa, porque eles foram tratados assim, eles nasceram assim, com essa rigidez, com essa dureza de pai, de mãe. Então eu não os culpo, porque eles também. Como você vai dar aquilo que você não tem, né? Como você vai dar amor se você não teve amor? Como vai dar carinho se você não teve carinho? Então só a presença de Deus para entrar em você, né? Só a paternidade, a cura intrapessoal, só o Espírito Santo para entrar lá dentro da sua alma e dar aquele amor que você não teve. Né? Que você não pode dar aquilo que você não tem. Então, essa é a experiência da cura, entendeu? Você voltar atrás, você ser curado, você pedir para Deus entrar no seu coração. Então, eu passei por isso, né? E eu sei que nós precisamos buscar essa cura, né? Sim. Daí a pessoa vem e te faz essa caminhada, né? Vamos conhecer a tua vida, eu quero que você conheça a tua história, né? Veja o que aconteceu, vamos ver, né? Vamos analisar. Quando eu dou meus seminários de libertação, que o ministro grande renúncia, quebra de maldição, eu sempre faço as pessoas pensar, vamos pensar, vamos questionar aquilo que a pastora Lídia falou, vamos pensar, vamos nos conhecer, né? Por que isso acontece? Tem que ter um mapeamento. Quando Adão pecou, quem te mostrou que estava nu? Adão, onde você está? Quem te mostrou? Então é você ver aonde começou, como começou, quando começou ali a tua dor, o teu trauma, né? Tem uma raiz, tem um começo. Então, a libertação é você voltar naquele tempo e a partir dali ser transformado, né? Vencer aquela situação lá na raiz. Né? Então, a Bíblia diz lá em João 10:10, né? O ladrão vem roubar, matar, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, é uma promessa de Jesus. Mas a gente olha para as pessoas, elas não têm vida com abundância. Ou é na família, ou é na saúde, ou é no trabalho, sempre alguma coisa está faltando. Nunca a plenitude. Ou todas as áreas está faltando tudo. Tem gente que tudo não tem nada. Daí você pergunta, mas Jesus ele falou que nós teríamos vida com abundância. Mas por que essa vida com abundância não acontece? E as pessoas não questionam isso, não perguntam. Né? O nosso ministério é baseado em Juízes 6:24. Quando o Gideão está ali malhando o trigo e o anjo aparece para ele, né? E fala, varão valoroso, o Senhor é contigo. Né? E ele fala, como assim o Senhor é comigo? Olha aí, eu estou 7 anos sofrendo, como que o Senhor é comigo? Cadê as maravilhas do Egito, que o Senhor tirou o povo do Egito e curou e libertou e trouxe a terra prometida, mas cadê isso? Que os meus pais contavam, cadê? Então, Gideão, ele questionou o anjo. Não, cadê? Como Deus é comigo? Deus não é comigo, não. Se não fosse comigo, minha vida seria diferente. Então, Gideão, ele questionou a situação. E por ele questionar, Deus mostrou para ele a causa da maldição. Daí você vai lendo o texto lá, o anjo vai mostrando para ele que era o altar do pai dele. Ó, Gideão, pega o boi do teu pai de 7 anos, né, que aquele boi estava sendo preparado como oferta para Baal.
Né? Ele fala para ele, você vai pegar o boi do teu pai e você vai derrubar o altar do teu pai. Que é o altar derruba o altar de Baal, o altar de e levanta um altar para mim, porque Israel tinha se afastado do Senhor. Aquele povo que servia a Yahvé, o Senhor tinha se afastado. O próprio pai de Gideão tinha se afastado. Ele era um líder ali daquela tribo, ali daquele povo, e ele mesmo tinha se afastado e levado o povo para a idolatria. E Deus chama Gideão com responsabilidade. Você tem que romper isso, esse ciclo. Então a libertação é para você e para tua família. Você vai romper um ciclo de gerações. E ali Gideão, ele, com esse questionamento a respeito da situação dele, né, ele questionou. Você questiona a tua vida? Você tem perguntado por que eu tô assim? O questionamento leva você a uma mudança. Né? Gideão questionou, né? Ele não queria mais aquela situação de roubo, 7 anos, eu estou cansado, eu não quero mais ser roubado, o que eu faço? O que eu faço da minha vida? Você tem que se perguntar, você tem que reagir, você não pode aceitar as coisas. Ficar ali, é assim mesmo, a vida é assim, o país é assim, a nação é assim. Se conformar com aquilo que está acontecendo e não ter uma atitude. Aí tua vida não muda. Entendeu? Então Gideão, nós temos na Bíblia, Gideão ele mudou. Ele falou, não é comigo. O que acontece, Deus? Me diz aí, eu quero saber o que eu faço para mudar minha vida. Aí o anjo deu a direção, você quebra o altar do seu pai, levanta um altar para mim. Então levantar um altar para o Senhor, buscar o Senhor. E aí ele foi com medo, porque era o pai dele, mas ele foi lá e rompeu com aquele altar. Ele Isso quebrou. não foi um desrespeito, né? Não. Ele ir lá e romper com esse altar. Porque Yahvé Shalom, ele significa o Senhor é a paz. O Senhor é a paz. Porque, primeiro de tudo, ele teve que entender que para ele ir para uma guerra, ele tinha que ter paz dentro do coração dele. Por quê? Porque não era um confronto ou um desrespeito ao pai, mas era uma quebra de maldição que ele estaria fazendo ao destruir com o altar que o que tinham, né, os amorreus tinham levantado e o pai se inclinou. É aquele tipo de ganância. Você tem um pouco, daí você quer mais. Isso aconteceu com o povo de Israel, né? Tinha, mas eu quero mais. Então, o que eu faço me ter mais? Isso aconteceu com o pai de Gideão. Então, o povo estava empobrecendo, eles já estavam perdendo tudo. E o que aconteceu? Não, então os ai que Gideão deu, que muita gente fala, né? Mas Gideão era um chorão. Gideão não era um chorão, não. Gideão não era um emocional, um emotivo. Gideão, ele tinha um espírito belicoso dentro dele, um espírito beligerante, que significa um espírito de guerreiro. Mas que por causa do que o pai fez, eles ficaram todos com a mente alienada. Eles ficaram dormentes dentro deles. E ali, o ciclo da escassez estava levando eles à pobreza. E chegou a hora agora de você enfrentar isso daqui. Você não está enfrentando o teu pai. Uma quebra de maldição em questão à linha geracional. Sim. Não é um desrespeito à sua paternidade. Sim. É você pegar a espada e ir na raiz da causa. Aquela situação que está acontecendo tem uma causa. Uhum. E muitas vezes as pessoas não querem saber da causa. Eles querem que a vida seja resolvida, mas não querem saber da causa. Então, qual é a causa? A causa foi isso daqui? Então, nós vamos destruir com isso daqui. O altar, né? De Baal. O altar. É o espiritual, né? Então, Deus só fala assim, quebra essa maldição, esse espírito maligno, esse demônio, né? Que foi invocado na tua família. Ele veio para destruir, tanto é que são 7 anos. Você quer romper? Abandona isso, quebra esse ciclo e sirva a mim, levante um altar para mim. Volte às origens, volte ao teu Deus. E no caso, sim, isso pode ocorrer então com pessoas ali que estão dentro da igreja, aí dizimam, ofertam, fazem tudo, mas não saem daquela vida de escassez. Não saem da vida de escassez. Primeiro de tudo, a escassez ela não está no dinheiro. A escassez ela é um fator mental. Então o povo foca o dinheiro. Sim. É o dinheiro e não vem para a sua própria mente. Porque a escassez, ela é originada pela falta de inteligência, de iluminação das inteligências, e principalmente, né, a inteligência intrapessoal, a emocional, a espiritual e a financeira. Então, a gente tem múltiplas inteligências, e as 4 que predominam, a gente precisa iluminar elas. Porque não é, mas Deus iluminou as minhas inteligências, e você vive uma vida escassa? Tá errado. Então, tem ciclos que Deus permite, como ali na história de Gideão, Deus permitiu o ciclo, porque eles não ouviram Deus falar. A Bíblia é muito clara em dizer ali em Juízes, não ouviu o que eu falei, então eu permiti o ciclo. Agora vai ser quebrado o ciclo. Aí é quebrado o ciclo pelo filho. Pelo filho.
Tá? Então, muitas vezes, a gente está vivendo e é os filhos que vão quebrar os ciclos que os pais, muitas vezes, por não ouvir a voz de Deus, Deus entrou com o ciclo porque eles erraram por não ouvir a voz de Deus. Ai, que forte. Então, isso é importante a gente entender, né? Que é geração em geração. Então, Deus, ele é extremamente geracional e relacional. Por isso que Gideon, quando ele fala, mas cadê? O que aconteceu? Os feitos dos meus pais, agora a gente não escuta mais nada, nós estamos todos morrendo de fome, daí ó, já estamos ficando pobre. Na verdade, ele tá questionando a causa. E aí é que está o mal das pessoas, que não questiona a causa. O que está acontecendo? Por que isso aqui está acontecendo? Por quê? Porque a mente já está obstruída. Já está alienada. E vai aceitando aquilo E como vai normal. aceitando aquilo como normal. Que isso é o processo da religiosidade. Esse é o processo da religiosidade. Tá? Ai, Deus quer isso para mim mesmo. Ah, Deus quer que eu seja assim. Ai, Deus quer que. Porque, não. E as pessoas nem vão buscar, na verdade, aquilo que verdadeiramente é a verdade de Deus para a vida delas na mente. Então, vive uma vida que está procrastinando, que está se auto-sabotando, que está totalmente se autoconsumindo de tristeza, né? De necessidades interiores, necessidade de ativação de inteligências, até mesmo de desobstruir as vias intelectuais. Eu tive uma visão uma vez, me chama a atenção essa visão. Eu vi o veneno da amargura como um cheiro de enxofre saindo da boca de um bicho que inclusive era numa linha geracional da minha família. Meu Deus. E quando abria assim a boca daquele bicho, ele soltava uma larva. E aquilo ia soltando um vapor que ia manifestando dentro daquele ambiente como um vapor mesmo, assim, verde. E um cheiro que eu gritava e dizia, isso é cheiro de diabo, isso é cheiro de enxofre, isso é cheiro de Satanás. E aquilo o Senhor falou para mim, que a vida das pessoas ela é obstruída por esse veneno. E a pessoa não sabe disso. A religiosidade ela é um veneno nas vias da nossa intelectualidade. Ela é como um bloco de concreto. E eu falei, Deus, como é que isso acontece? E o Senhor mostrou para mim que nem uma morte. Eu tive a visão de uma pessoa colocando um chumaço de algodão, quando a pessoa morre, não enfia um monte de algodão lá dentro das narinas, e aí tudo entupido assim, ó, de algodão, que ia o algodão. E o Espírito de Deus falou para mim, essa aqui é uma morte espiritual. Aí eu falei, mas Deus, essa visão, e o Senhor trouxe, o anjo desceu do meu lado, e ele falou para mim, eu vou te ensinar o que acontece espiritualmente, porque as pessoas elas não entendem que eu transmiti, eu coloquei, eu soprei, o meu fôlego foi pelas vias das narinas, que vem para a intelectualidade, não foi pela boca, não foi pelo nariz, pelo ouvido, não foi por um outro orifício, foi pelas narinas. E o que Satanás quer? Ele quer matar com a vida espiritual da pessoa. E quando ele mata com a vida espiritual da pessoa, ele obstrui as vias e ele então tira o fôlego de vida espiritual, a pessoa daí ela não consegue permanecer mais. Essa é uma pessoa doente. Meu Deus, forte. Então a gente foi caminhando com muitas experiências, com visões, e a gente foi entendendo o que acontece na vida de uma pessoa. E hoje a gente realmente assim, a gente olha como a libertação, a cura, né, que elas caminham juntas ali, né, mas que também tem a sua porção, porque a cura é uma coisa, a libertação ela é outra coisa, né? Então agora a cura acontece dentro de você, porque não adianta um exemplo só se libertar, se desligar, né, pastor? Sim. Não, a pessoa precisa entender a cura que ela tem uma necessidade. Ontem mesmo, orando para um pessoal dentro de uma igreja, o Senhor mostrou a raiz de mágoa dentro daquela moça. E quando eu bati em cima disso, ela começou a chorar, e chorar, e chorar. Depois ela mesma falou. Ela contou ali um pouquinho e ela disse, eu já liberei tantas vezes perdão, mas eu realmente não consigo me livrar dessa raiz, que ela é muito profunda dentro de mim e que volta e meia eu tô ali lembrando do caso, eu tô ali lembrando com raiva, com ódio, e Satanás ele pega, tá, as minhas emoções pela raiva e pelo ódio, que eu tenho vontade de me matar, né, porque eu não consigo me livrar disso.
E aí eu perguntei, mas qual foi a causa? Rapidinho, se você puder me contar para que eu possa orar. Aí ela disse, foi uma traição que aconteceu com ela, né? E ela não conseguiu. E ela falou, faz isso já fazem mais ou menos uns 7, 8 anos. E eu não consigo me livrar disso. E olha que ela já fez cura, ela já fez isso. Então, a mágoa é cura, né? Para você ter uma libertação do teu interior, da tua vida intrapessoal, precisa você também encontrar os pontos de doença, das deficiências dessas raízes que são adoecidas. Eu costumo muito, né, pastor, a gente, né, tem um seminário que eu costumo muito a mostrar mesmo a raiz das orquídeas, né? Deus falou muitas vezes comigo da raiz da orquídea. E eu sou uma pessoa que ama orquídea porque as experiências que eu tive foi de aprender a cuidar de raiz de orquídea, que é como nós, né? A raiz de orquídea ela é muito delicada, muito, extremamente delicada. Tem gente que ganha uma orquídea e joga fora porque não sabe cuidar, né? Eu sou uma. Joga no lixo. E quando o Senhor falou comigo, sabe? Eu estava mexendo com uma e o Senhor começou a ministrar a minha vida como uma raiz de orquídea. Porque a igreja é um jardim de Deus. A igreja é um jardim. E nós somos essas flores dentro desse jardim. Então a gente precisa estar com vida, ter vida saudável. E ali o Senhor começou a falar comigo através de uma orquídea. Eu coleciono orquídeas e hoje eu aprendi a tratar das raízes de orquídea. Todo dia eu vou lá e olho, né? Tá verde, né? Ela tá bonita, tá boa. Senão você tem que cortar. Sim. Porque se você não corta aquela que tá apodrecida, que tá doente, você vai contaminar as outras. E vai passando, né? E vai passando. Até que ela não tem florada nenhuma. No, Ela morre. no caso ali, né, o pastora, dentro do instituto, tá? Quais cursos, além da cura intrapessoal, né, que vocês conseguem estar passando ali para esses alunos? Olha, nós temos seminários que o pastor Ezequiel ministra, que é o Multilibertação. Aham. A gente chegou a esse título de Multilibertação porque ali acontece as grandes renúncias, né, e que são orações declarativas, né, e onde a pessoa ela faz um movimento profético para ela mesma. Nós temos daí os seminários de multilibertação, nós temos seminários também de veredas do coração, que é o caminho de retorno ao teu coração, para curar o teu coração. Nós temos também a cura do feminino, nós temos ali também o curso que foi muito, muito, e é um curso fantástico, que é o Liberte-se da Manipulação Doentia. Ele já andou em várias igrejas aqui em Curitiba, esse curso, com várias turmas de várias igrejas. Nós temos também, antigamente a gente dava aula da escola dos libertadores, né, Shalom. Hoje a gente está com 2 anos que nós transicionamos para a escola Rugido do Leão, né, e a gente teve agora uma edição agora, foi muito boa. Nós temos também o curso de finanças, também, que também é um curso muito bom, também à luz da palavra de Deus, curso de vida financeira. Também agora nós estamos entrando com o curso dos empreendedores, que são os empresários com destino profético, que a gente também tem. Então, nós temos ali vários seminários, E agora, Aline, nós estamos quando a gente fala da educação intrapessoal, Sim. a gente está agora fazendo, porque todo esse nosso material, hoje, ele está dentro de uma plataforma e ele trabalha com pessoas que passam, fazem, né? Pessoas, e a gente não foca só a pessoa da igreja, não. Tanto que nas nossas reuniões de aberta aos povos, a gente não pergunta de onde você veio, quem você é, para onde você vai, quer ficar aqui, quer ir lá. Não, né? Ela é aberta. E ali a gente sabe que tem gente com várias crenças, né? Que vão lá, recebem cura em nome de Jesus Cristo. Então, a gente tem esses cursos, tem esses seminários, e agora a gente está com novidade aí, agora dentro da educação intrapessoal raiz genuína. Ai, que bacana, bacana. Pastor Ezequiel, né, voltando aqui um pouco para a libertação, tá? Como seriam os cristãos que estão dentro do cristianismo, tá? Na igreja, buscar essa libertação à luz da palavra de Deus? Então, Aline, a Bíblia diz ali, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Também Oséias 4,6 diz: meu povo perece porque falta conhecimento.
Então, voltando ali a Gideão, né, ele teve que romper com uma ação do pai dele, né? De Baal, né, de abandonar o Senhor e servir outros deuses, da qual, né, eram demônios, eram malignos, né? Que Deus proibiu o povo de Israel de se associar, de servi-los. E Gideão, o pai dele, entrou nessa situação e trouxe maldição. E Gideão teve que romper isso. Então, nosso trabalho de libertação é romper o passado, né? O que trouxe maldição. E na raiz. Por que minha vida tá assim, né? O que aconteceu? Ah, meu pai lá, né? Ele roubou. Ele trouxe o quê? Um espírito de roubo. Né? Adulterou, trouxe um espírito de adultério. Às vezes aquela pessoa já faleceu, mas o espírito não falece, né? O demônio, ele continua vivo, né? Ali, se ele for invocado, né? A Bíblia diz lá em Mateus 12, 43, 45, que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí, e voltando traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o estado desse homem é pior. Então, o espírito, o demônio, ele considera a pessoa uma casa. Quando ele vem para uma família, né, quando ele é invocado, quando ele é buscado, ele considera aquilo propriedade dele. E ele não vai sair facilmente. Ah, mas foi meu pai, foi meu avô, eu nem conheci, mas ele está na família, ele fica na família, e ele entende que pertence a ele. Então nós temos que romper isso no mundo espiritual, né? Jesus falou assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele prometeu: edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Como assim não prevalecerão? Daí o versículo seguinte diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então Jesus te deu uma chave do reino para você ligar e desligar. Então uma porta espiritual que você deve fechar. Essa porta é o nome de Jesus. Né? Então Jesus, ele é o libertador por excelência. Ele veio libertar, né? Curar os enfermos, libertar os cativos. Então ele morreu na cruz para trazer essa libertação, né? A missão de Jesus, eu sempre pergunto: qual é a missão de Jesus? Salvar o povo dos seus pecados. Então Mateus 1, 21, Jesus veio salvar o povo dos seus pecados. Como ele faz isso? Aí João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele nos liberta como cordeiro. Como que é o cordeiro? Como que funciona, né? O sacrifício lá em Israel. A pessoa vem com o cordeiro ali, né? Diante do sacerdote. Ó, eu tô em pecado, eu quero me libertar. Eu quero agora oferecer esse cordeiro no meu lugar. Como que é feito? Ele põe a mão sobre o cordeiro e ele transfere ali os pecados dele para o cordeiro. Daí ele põe a mão sobre o cordeiro diante do sacerdote e ele confessa os pecados dele. Ó, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele confessa todo o pecado dele. Aí o sacerdote ouve, pega, mata o cordeiro, né? Daí o cordeiro morre no lugar da pessoa e daí a pessoa é liberta pela morte do cordeiro. Jesus é o cordeiro. Mas como assim, pastor? Está escrito em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Eu sempre pergunto: quais pecados Deus perdoa? Aqueles que você confessar. Então, é aquilo que você confessar. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então Jesus é advogado. Como funciona um advogado? Você vai no advogado, você é acusado de um crime. Você procura um advogado. O que você tem que fazer? Senhor Ezequiel, eu fui acusado de um crime, tal dia, tal hora, tem esse processo. Daí o que o advogado vai falar? Ele vai chegar assim: então, Aline, me conta aí o que você fez nesse dia. Sim. Como me deu, desde a manhã até a noite. O que você fez nesse dia? Eu preciso saber a tua história para eu poder te defender. Eu preciso de argumentos para mim poder te defender diante do juiz. E você vai ter que abrir tua vida para aquele advogado, contar todo o teu dia, daquele dia que você foi acusado de um crime, para ele poder te defender no dia do julgamento. Se você ocultar algum fato, você perdeu, porque daí você ocultou um fato, aí o advogado está lá te defendendo, aí vem um acusador que é Satanás, que conhece tudo e sabe de tudo. Daí você oculta um fato de Jesus, do teu advogado. Ele não vai poder te defender daquele fato. Aí vem um acusador e você perde a causa. Então Jesus é assim que funciona, ele é o nosso advogado. Então nós temos que desligar para o inferno não prevalecer. Você tem desligado, você tem tido isso como teu advogado, tem dado a ele condições de ele te defender?
ou não? Ou tem deixado, tá na mão de Deus? Isso não tá na mão de Deus, é você que tem que procurar ele, é você que tem que conversar com ele, expor a tua vida. Isso é a cura, né? É um mapeamento, é um desligamento, né? Eu tenho um testemunho pessoal, né, da minha esposa, eu e minha esposa, que, né, ela passou pela gestação e ela acabou ali perdendo os dentes, né? Ficou fraco, tudo. E daí a gente foi procurar o postinho de saúde e não conseguimos, não deu certo o atendimento, né? Não deu certo. Aí fomos na faculdade lá, fizemos pela faculdade, não deu certo também, deu problema lá, não conseguimos pelo postinho nem pela faculdade. Pagamos um dentista particular para ela, não deu certo, ele nos enganou. Meu Deus. E não dava certo ela tratar os dentes. Eu falei, meu Deus do céu, mas a gente foi no postinho, foi na faculdade, né, que é tão fácil, fomos no particular, ele nos enganou e a gente estava triste. Ela não conseguia tratar os dentes, daí eu orei, falei, Deus, eu não sei, pai, me mostra, eu não sei, algo tão simples e não dava certo. Aí veio um pastor na nossa casa, o pastor Júnior chegou e tinha um profeta com ele, ele chegou, ô pastor, tudo bem? Falei, tudo bem, pastor e tal. Ô, irmã Ivone, você está triste? É, pastor, eu tô triste, não consegui tratar meus dentes e tal. Ah, vamos orar, pedir a bênção, né? E ele orando ali, Senhor, abençoa tua filha, prepara um bom dentista, prepara um tratamento tal para ela. De repente, ele orando, o profeta, né? O irmão que estava ali era profeta, tinha um dom na profecia da revelação. Pastor Júnior, eu tô vendo assim uma cabaninha, e nessa cabaninha tem um homem assim, 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 e esse homem tá com um raminho, e tá fazendo uns benzimentos, e tem uns vasos assim, assim, tem uns negócios. Daí minha esposa, pastor, isso aí é o benzedor quando eu morava lá no sítio, eu tinha 10 anos de idade, e minha mãe mandava nós nesse benzedor, ele benzia a gente, ele benzia os meus dentes, ele fazia tudo, era o benzedor, nós ia lá direto, tudo que era doença ele benzia, ele rezava por nós, e ele benzia os meus dentes, e ele fez vários trabalhos, e ele até queria que eu fosse, que eu seguisse como benzedora, ele até queria que eu herdasse os espíritos dele. E ele estava me preparando para ser uma rezadeira, uma benzedeira. Eu tinha 10 anos. Daí nós começamos a orar quebrando esses vínculos, desligando em nome de cada vínculo, cada benzimento, cada reza. Né? Nós estamos ali orando, 1 hora de oração. E ora, e desliga, e expulsa. E terminamos o processo, agradecemos, ficamos leves. Passou umas 2 semanas, veio um irmão lá em casa, ô pastor, ora pela minha mãezinha, ela não está bem de saúde. Eu falei, oro. Veio ele com a mãezinha dele lá, e depois passou, ora por mim primeiro, tá? Orei por ele, né? Pelo trabalho dele, ele era um promotor de vendas, orei por ele ali. Daí ele falou, pastor, conversa com a minha mãezinha, eu vou lá conversar com a tua esposa, enquanto você, pra ela abrir o coração, pra ela ter liberdade. Eu falei, amém. Sim. Conversei com a mãe dele, orei por ela, né? E nisso ele conversando com a minha esposa, e aí, mãe Ivone, como você tá? Então, amor, eu tô meio triste, né? Por causa da gestação, meus dentes estão fracos, né? E eu tentei ir no dentista, fui lá no postinho, não deu certo, fui na faculdade, não deu certo, paguei um particular, me enganou, e eu não consigo. Daquele homem olhou para ela, ó, eu não sou dentista, mas eu tenho um sócio que é dentista. Tô aqui o cartão dele, eu vou pagar teu tratamento. Olha aí. E pagou tudo, e ela fez e deu certo. Após a libertação, após o desligamento do passado, com 10 anos de idade, daquela entidade, daquele espírito, abriu-se a porta. Então esse é o nosso trabalho, nós somos abençoados. Por isso que eu ministro libertação com as pessoas. Então eu entendo, foi algo que eu vivi na minha vida e que mudou a minha história. Então por isso que hoje eu ministro libertação. É Que muito bacana. interessante a gente falar da experiência que porque a Sim. gente passou pelas experiências, no caso, né? Eu Sim. passei todas as experiências de cura intrapessoal, e a gente passa pela experiência para a gente poder ajudar as pessoas. Né? Não adianta, eu sou esse tipo de pessoa. Aquilo que você experimentou é onde você vai poder ajudar a Com pessoa. certeza. Com certeza. Então, assim, a gente tem, né, livros, né, de experiências aí, porque primeiro somos nós, né? Primeiro nós. Eu mesmo falo sobre a cura intrapessoal porque eu vivi isso na minha raiz. Então, assim, é muito sério isso. Através da nossa experiência, o Espírito de Deus libera para que a gente possa ajudar as pessoas também, né? Que bacana, bacana. E que pena, né, que nosso momento aqui já acabou, né? A hora voou, né? Espero que tenha a continuidade, tá? Porque tem muito assunto para ser falado aqui ainda, né? E eu gostaria de ver com vocês, a gente pudesse fazer uma oração,
né, para esse público que está Sim, aqui com certeza. ouvindo a gente, tirou esse tempo para aprender mais, né, sobre a cura intrapessoal, entender também um pouco mais do Instituto, né, quando procurar, aonde procurar, né, vocês agora têm, né, esse direcionamento que é o Instituto, né, Yahvé Shalom. Temos também, né, o Ministério, tá bom, que a gente faz todo um trabalho, né, pastora? Agora a gente inauguramos agora, em março, o Ministério de Adoração Yahvé Shalom, também porque dentro dos 19 anos que nós trabalhamos, a gente sabia que tinha ali dentro um ministério que não era só o Instituto, né? Sim. Porque as pessoas que faziam a escola, elas acabavam querendo ficar conosco. Então a gente sempre trabalhou presencial e trabalhamos o social dentro do Instituto, né? A gente nunca cobrou caro, nunca cobramos um curso, sempre por oferta, né? Coisas assim bem também para ajudar mesmo as pessoas, tanto que o Instituto ele é social. E agora nós recebemos aí, né, já há muito tempo atrás, a gente já sabia que ia chegar a hora que ia materializar também o Ministério de Adoração. E a gente entende muito isso, porque a gente como libertadores, a gente é adorador. E a gente, só libertação, e a gente também entendia que ia ser materializado esse ministério como uma igreja para atender as famílias, hein? E nós materializamos isso agora, dia 8 de março, foi inaugurado o Ministério de Adoração Yahvé Shalom. Então a gente tem o Instituto como uma plataforma de cursos, seminários, né, de todo um formato de educação, para essa igreja e para continuarmos como missão de amor aos povos, atendendo o povo que nos procura. Ai, que bom, que bom. Então, né, um prazer estar com vocês aqui neste momento, né, que as pessoas aqui que estão conhecendo esse trabalho possam lá nos fazer uma visita, possam também, né, estar participando desses seminários, desses cursos, o qual a gente viu quão importante trabalhar essa cura intrapessoal, a libertação, tá? Então, todo momento dessa conversa, né, uma coisa acaba sendo ligada à outra, e principalmente dentro da palavra, que esse é o mais importante, né? E tem muita coisa. Tem muita novidade chegando aí. Ai, que Isso legal. é importante. Que legal. Amém, então. Amém? Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos sim, Pai, dar ao Senhor este tempo, Senhor meu Pai, dar ao Senhor, Pai, toda essa Senhor, nossas experiências, Pai, desses 19 anos de trabalho como libertadores, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor sim estenda, Senhor Deus, e que aonde este, Senhor, trabalho de podcast chegar, em coração de pessoas possam ser curadas, libertas na sua intra-relação pessoal. Pai, em nome de Jesus, declaramos cura e libertação intrapessoal e que os teus filhos, Senhor, adorem o Senhor em espírito e dentro da verdade espiritual. Pai, é o que nós queremos, desejamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Então fica aqui esse momento, siga a nossa página, né? Tanto o Instagram do Instituto, do Ministério, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, e YouTube também, tá? Se inscreva e fica por dentro de toda essa programação. Um beijo e até a próxima. Amém. Amém.